Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. Como pensar e falar sobre Deus? O filósofo lituano-francês Emmanuel Levinas nos ajuda a compreender essa questão a partir das relações humanas. Hoje no Religare, eu recebo o professor Fabiano Vitor de Oliveira Campos. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja bem-vindo, Fabiano. Prazer recebê-lo aqui no Religare. É uma honra, Flávio, estar aqui novamente. Uma alegria para mim. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa. Fabiano, você já esteve aqui há alguns anos para falar sobre as pesquisas que você fazia sobre Emmanuel Levinas. E você concluiu em 2016 a sua tese de doutorado. Eu gostaria de começar o programa, a nossa conversa aqui, procurando compreender, de Levinas a relação que ele teve com outros autores. Ele se inspirou, ele dialogou com que filosofias no seu tempo. A partir daí, a gente seguir a nossa conversa. Levinas, ele tem uma gama de autores com os quais ele procura dialogar, Flávio. Eu destacaria, sobretudo, alguns deles. Platão, Descartes, Heidegger, Husserl, mas também Kant, um filósofo pouco conhecido ainda do público brasileiro, que é o filósofo judeu Rosenzweig, e também filósofos, os chamados filósofos da filosofia do diálogo, como Martin Buber e outros ainda. Então, mas eu penso que, procurei trabalhar mais a minha tese, sobretudo a relação de Levinas com Heidegger e Husserl, sobretudo, e Platão e Descartes. Então, esses quatro você destacou no seu trabalho. O título do seu trabalho versa sobre a questão de Deus no pensamento de Levinas. Isso. Tem como título O Ser e o Outro do Ser, a questão de Deus em Emmanuel Levinas. Sim, sim. Desses quatro autores, você destacaria algum em particular para a importância, assim, para a sua reflexão? Sim, eu penso que, em termos de oposição, eu penso que Levinas ele vai numa contramão muito acirrada em relação ao pensamento do filósofo Heidegger, que, criticando a tradição filosófica ocidental, procurou repensar a questão de Deus a partir do que a gente chama ou que, melhor dizendo, que ele chamou do horizonte do ser. Heidegger pensa que esse conceito, o conceito de ser, que nós utilizamos para caracterizar tudo que é, tudo que existe, seria o fundamento que nos permite entender todas as coisas. Tudo que caberia no conceito de ser. Então, o ser seria para Heidegger uma espécie de lareira, horizonte, como a própria metáfora nos indica. À medida que você se aproxima, mais ele se afasta. Então, não é possível uma compreensão total, absoluta do ser, mas ele é o que nos permite compreender, na visão de Heidegger, todas as coisas, inclusive a questão de Deus. Agora, você diz que Levinas se afasta dessa posição. Sim, porque Levinas pensa que esse viés, esse caminho, não é o mais adequado para pensar a questão de Deus. Qual é a proposta de Levinas? Para Levinas, ele procura pensar a questão de Deus pelo viés, pelo caminho da ética. A ética para Levinas ganha um novo sentido em relação à tradição ocidental. Não se trata de uma reflexão sobre o ethos, sobre o nosso modo de agir no mundo, a partir de alguns valores com os quais nós estamos acostumados, ou que orientam o nosso agir, mas para Levinas a ética é a própria relação com o outro humano. Esse outro, seja ele quem for. A ética para Levinas é sobretudo um acontecimento, um fato.
O fato de eu me encontrar com o outro é, significa para Levinas um chamado à responsabilidade, e é isso que ele chama de ética. E ele, então, a reflexão dele sobre Deus passa Passa por por essa esse, questão, por esse passa por caminho, esse talvez. caminho, isso. Porque para ele, à medida em que eu sou convocado à responsabilidade pelo outro, nesse mesmo movimento é que eu, para usar uma linguagem filosófica, transcendo, eu sou elevado à relação com Deus. Então, a relação com Deus, ela está, para Levinas, intrinsecamente ligada à relação com o outro humano. Passa por essa experiência, por uma experiência humana. Por uma experiência humana. Sim. Levinas, ele não gosta muito desse termo quando Ah, ele não? fala das relações humanas ou dessa relação intersubjetiva, da relação com o outro humano, porque para ele experiência está relacionada a conhecimento. E conhecimento é sempre posse, é sempre significado de dominação do outro. E para Levinas, o outro, o humano, é justamente o que me escapa. Eu domino as coisas à medida em que eu as conheço, mas o outro eu não posso dominá-lo porque ele possui uma diferença tão grande, tão significativa, que ele escapa aos meus poderes. E a minha capacidade de conceituá-lo, entendê-lo, compreendê-lo absolutamente, totalmente. Então é nesse sentido que ele não gosta muito do termo E qual experiência. seria o termo, então, adequado? Ele usa o termo intriga. Ele fala de uma intriga ética. E quando ele diz dessa intriga ética, ele fala para a gente de uma intriga que supõe, então, uma relação a três. Uma relação entre eu e o outro humano, e por aí, nesse mesmo caminho, entre eu e a transcendência divina. Sim. Nessa questão, a gente está falando de Deus aqui, tem alguma experiência propriamente religiosa? É possível identificar algo, um elemento de alguma tradição? Ele era judeu, no pensamento de Levinas? Sim, eu penso que há vários traços e os próprios comentadores sinalizam bastante, apontam bastante para essa questão. Há traços do judaísmo no pensamento de Levinas, mas eu penso que há também uma dimensão de originalidade no pensamento dele. Ele não simplesmente converte o judaísmo numa filosofia. Eu penso e procuro mostrar na tese que ao mesmo tempo em que ele traz essa herança judaica consigo, ele ao mesmo tempo ressignifica e propõe falar disso numa linguagem filosófica e debatendo, discutindo com os vários filósofos, os quais nós comentamos há pouco. Sim. A gente acabou partindo para esse tema da ética. Nas reflexões, em geral, da filosofia da religião, trabalhos sobre o problema de Deus, o tom metafísico do debate é quase onipresente, Uhum. não é? E também na teologia tem uma presença muito forte. O que significa assim, de ruptura quando Levinas propõe, não é, esse caminho para pensar Deus pela ética em relação à tradição? Como é que fica o pensamento dele, não é, frente à tradição, né? Sim. Eu vejo que Levinas ele rompe com duas vertentes, Flávio, nesse sentido. Eu vejo que ele primeiro rompe com a ideia de uma possibilidade de uma prova do que a gente chama de uma prova racional da existência de Deus, ou seja, eu usar a minha razão, a minha racionalidade, o meu pensamento e via pensamento eu chegar a uma ideia de Deus, a chegar a uma compreensão de Deus. Então Levinas recusa esse caminho, pelo menos a unilateralidade desse caminho, e ao mesmo tempo ele recusa ou pretende recusar também o fideísmo, que é simplesmente eu acreditar e apostar
como um Pascal, por exemplo, Sim. na existência de Deus, e mediante a fé, ou um salto de fé, como um Kierkegaard, por exemplo, ele recusa também, ou ele procura não cair. Então, tanto no racionalismo, estritamente filosófico, ou então num fideísmo cego, para pensar a questão de Deus. Ele vai nos dizer, quando eu penso a questão de Deus pelo viés ético, há uma racionalidade aí, mas essa racionalidade não é puramente uma racionalidade de uma busca de uma prova racional de Deus. É Deus mesmo quem se mostra, quem se revela nas relações éticas. Eu fico pensando, mas acho que a gente podia deixar isso para o segundo bloco, em experiências, perdoe-me o termo experiência, né? Seria até curioso falar, porque eu ia falar de experiências religiosas. Então, se eu trocar experiência por intriga, né? Intrigas religiosas, mas experiências religiosas do nosso cotidiano, tentando compreender como que a gente pode refletir, pensar sobre essas experiências a partir do pensamento de Levinas. Mas vamos deixar isso para o segundo bloco e a gente começa a partir desse ponto, talvez, se você estiver de acordo. Ok. Nós estamos no Religare de hoje conversando sobre a questão de Deus no pensamento de Emmanuel Levinas, e Fabiano Campos é o nosso convidado. A gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Até já.